Em 30 de julho de 1947, em uma pequena aldeia austríaca chamada Thal, o mundo recebia Arnold Alois Schwarzenegger. Ele não nasceu em berço de ouro. Pelo contrário, a Áustria do pós-guerra era um lugar de cicatrizes profundas, fome e uma austeridade que moldava o caráter pelo sofrimento. Aos 0 anos, Arnold chegou a uma casa que não possuía água encanada, eletricidade confiável ou mesmo um telefone. O banheiro ficava do lado de fora e o inverno europeu não tinha piedade. Seu pai, Gustav Schwarzenegger, era o chefe de polícia local e um ex-militar que impunha uma disciplina férrea, quase brutal. Aos 3 anos, Arnold já compreendia que o carinho era um recurso escasso e que o respeito devia ser conquistado através da força e da obediência. Ele cresceu sob a sombra constante de seu irmão mais velho, Meinhard, que era o favorito indiscutível de seu pai. Gustav promovia uma competição doentia entre os dois. Eles tinham que lutar pelo café da manhã e realizar tarefas exaustivas para provar seu valor. Aos 10 anos de idade, Arnold começou a olhar para além das montanhas verdes da Estíria. Ele se sentia um estranho em sua própria terra, alimentando uma fome por grandeza que a pequena Thal jamais poderia saciar. Foi nessa idade que ele viu pela primeira vez imagens da América em revistas e jornais, e aquele lugar tornou-se sua terra prometida. Aos 13 anos, o destino bateu a porta de forma inesperada. Arnold era um talentoso jogador de futebol, mas seu treinador decidiu levar a equipe a uma academia local em Graz para fortalecer as pernas. Ao segurar uma barra de ferro pela primeira vez, aos 13 anos, ele não viu apenas um peso, mas uma ferramenta de libertação. Aos 14 anos, a obsessão tornou-se total. Ele abandonou o futebol, para o desgosto do pai, que via o fisiculturismo como uma vaidade inútil. Arnold passou a treinar em um porão úmido e frio, ignorando a dor e o cansaço. Aos 15 anos, ele já estudava a anatomia humana com a precisão de um cirurgião, decidido a esculpir o próprio corpo como as estátuas gregas que via nos livros, transformando a rejeição em combustível para uma jornada que mudaria a história. Aos 16 anos, Arnold Schwarzenegger já não era mais o garoto franzino que o pai tentava diminuir através da disciplina militar. Ele havia se tornado uma força da natureza em plena ascensão física e mental. Ele pedalava quilômetros todos os dias, debaixo de neve pesada ou sol escaldante, apenas para chegar à academia em Graz, onde o ferro frio se tornara sua única e verdadeira religião. Aos 17 anos, sua dedicação beirava a loucura absoluta. Ele frequentemente invadia a academia aos domingos, quando ela estava fechada, entrando por uma janela lateral para garantir que seu treinamento não fosse interrompido, mesmo que isso significasse treinar no escuro e no frio intenso. Foi nessa época que ele começou a devorar cada detalhe das histórias de Reg Park, o lendário Hércules do cinema que também fora um campeão mundial de fisiculturismo. Arnold não desejava apenas músculos volumosos. Ele queria o império que os músculos poderiam construir no imaginário popular. Aos 18 anos, em 1965, a realidade bateu à porta na forma do serviço militar obrigatório na Áustria. Ele foi designado para a divisão de tanques, tornando-se o condutor oficial de um imponente M47 Patton. Mas nem o peso de um tanque de guerra de aço era capaz de conter sua ambição voraz. Aos 18 anos, ele desertou do exército para participar do concurso Junior Mister Europa em Stuttgart, na Alemanha. Ele viajou em um trem, sem nenhuma permissão oficial, escondido entre os vagões e com os poucos trocados que tinha no bolso. A vitória foi absoluta e esmagadora. Mas, ao retornar para a base militar, ele foi prontamente condenado a 1 semana na prisão militar por sua clara insubordinação. No entanto, o carisma de Arnold era tão potente quanto seus bíceps. Os oficiais ficaram tão impressionados com sua coragem que permitiram que ele montasse uma academia improvisada dentro do próprio quartel. Aos 19 anos, ele mudou-se para Munique, na Alemanha, onde a vida era uma batalha diária por sobrevivência.
Ele gerenciava uma academia local, trabalhava 18 horas por dia e dormia em um colchão velho no chão do próprio ginásio. Foi ali que ele conheceu Franco Columbo, que se tornaria seu melhor amigo e parceiro para a vida toda. Aos 20 anos de idade, em 1967, o mundo finalmente se ajoelhou diante dele em Londres. Arnold conquistou o título de Mister Universo, tornando-se o mais jovem da história a alcançar tal feito monumental. Aquele troféu de metal era sua passagem de saída definitiva. Com o título mundial em mãos, ele sabia que a Europa era agora pequena demais para sua visão. O chamado das praias da Califórnia e o império de Joe Weider ecoavam em sua alma, sinalizando que o garoto de Tal estava pronto para conquistar o sonhado solo americano. A América de 1968 era um sonho technicolor para quem a via de longe. Mas a realidade para o jovem austríaco que desembarcou na Califórnia em setembro daquele ano era muito mais árdua e solitária do que os pôsteres sugeriam. Aos 21 anos de idade, Arnold Schwarzenegger finalmente pisava no solo prometido, carregando apenas uma pequena mala de ginástica, alguns poucos dólares e um sotaque tão denso que tornava sua comunicação quase impossível para os americanos. Joe Weider, o lendário mentor do fisiculturismo, havia bancado sua vinda, enxergando naquele carvalho austríaco o potencial bruto para transformar um esporte marginalizado em um fenômeno de massas. Arnold foi instalado em um apartamento modesto em Santa Mônica, mas para ele, estar perto do Gold's Gym em Venice Beach era como habitar o centro sagrado do universo. A forja da mentalidade vencedora. No entanto, o início de sua jornada americana foi marcado por um choque de humildade. Aos 21 anos, apenas 2 semanas após sua chegada, ele competiu no Mister Universo em Miami e sofreu uma derrota devastadora para Frank Zane. Zane era menor, mas possuía uma definição e uma simetria que Arnold, focado apenas no volume muscular, ainda não dominava. Arnold chorou de frustração naquela noite, mas a derrota foi o seu maior professor. Ele percebeu que, nos Estados Unidos, a estética e o detalhe eram tão vitais quanto o tamanho. Ele passou a treinar com uma ferocidade metódica, focando obsessivamente em suas fraquezas, como as panturrilhas, e estudando a iluminação dos palcos como se fosse um diretor de cinema. Enquanto esculpia seu corpo, Arnold também começou a esculpir seu império financeiro com uma astúcia rara. Aos 22 anos de idade, percebendo que os prêmios do fisiculturismo eram insuficientes para suas ambições, ele se uniu ao seu melhor amigo, Franco Columbo, para fundar uma empresa de pedreiros. Aproveitando-se de um forte terremoto na Califórnia e da necessidade de reconstrução, eles se promoveram estrategicamente como especialistas em alvenaria europeia. Essa manobra permitiu que Arnold acumulasse capital para fazer seus primeiros investimentos no mercado imobiliário, garantindo que ele nunca fosse um atleta dependente de patrocinadores. O reino do Rei do Ferro. A consagração definitiva no esporte veio em 1970. Aos 23 anos de idade, Arnold subiu ao palco do Mister Olímpia em Nova York para enfrentar Sérgio Oliva, o mito. A batalha foi decidida não apenas pelos músculos, mas pela guerra psicológica. Arnold usou sua inteligência para intimidar Sérgio, mantendo o sorriso enquanto o rival mostrava fadiga. Aos 23 anos, Arnold Schwarzenegger tornou-se o mais jovem Mister Olímpia da história, um recorde que permanece intacto. Ele iniciaria ali uma hegemonia de 6 títulos consecutivos, mas ele sabia que os músculos eram apenas o palco para o seu verdadeiro objetivo: Hollywood, um lugar onde todos diziam que seu corpo era monstruoso, seu nome impronunciável e seu sotaque um obstáculo intransponível. Os Eggers era apenas o sinal de que o aquecimento havia terminado. Ele agora olhava para os estúdios de Hollywood com a mesma fome voraz que tinha pelos halteres, mas a recepção da indústria do cinema foi fria e repleta de ceticismo. Naquela década de 70, os grandes astros eram homens com tipos físicos comuns, como Dustin Hoffman. Um gigante austríaco de 110 quilos de puro músculo era visto como uma aberração visual sem espaço nas telas. Aos 23 anos, ele conseguiu seu primeiro papel principal no filme Hércules em Nova York. O resultado foi uma lição de humildade.
Seu nome foi alterado nos créditos para Arnold Strong e sua voz foi integralmente dublada por um ator americano, pois os produtores consideravam seu sotaque germânico impossível de entender. A luta contra o impossível. Arnold não aceitou o não como resposta. Ele iniciou uma rotina espartana que faria qualquer um desistir. Enquanto treinava 6 horas por dia para manter seus títulos de Mister Olímpia, ele passava as noites em aulas de atuação e cursos intensivos de dicção para tentar suavizar sua fala. Aos 26 anos, em 1973, ele fez uma pequena ponta em O Perigoso Adeus, mas a verdadeira validação veio aos 29 anos. No filme O Guarda-Costas, Stay Hungry, ele entregou uma performance tão autêntica que conquistou o Globo de Ouro de melhor estreia em cinema. Ele estava provando que havia uma alma e um talento dramático pulsando por baixo daquela armadura de aço. Contudo, o fenômeno que o tornaria uma lenda pop mundial aconteceu em 1977, aos 30 anos de idade. O lançamento do documentário Pumping Iron revelou ao público o verdadeiro Arnold, um estrategista brilhante dotado de um carisma hipnótico e um senso de humor afiado. O filme capturou sua jornada para o 6º título do Mister Olímpia e sua icônica rivalidade com o gigante Lou Ferrigno. Arnold foi mostrado como um mestre da guerra psicológica, alguém que vencia as competições antes mesmo de subir ao palco, apenas usando a mente. Pumping Iron mudou a percepção global sobre o corpo e elevou Arnold ao status de celebridade. Ele não era mais apenas o cara forte, ele era o homem que personificava a autoconfiança absoluta, pronto para provar que o sotaque e o físico que todos apontavam como defeitos seriam as ferramentas para ele dominar o planeta. A virada para a década de 80 trouxe um novo fôlego para as ambições de Arnold. Mas antes que as portas de Hollywood se abrissem de vez, ele precisava resolver um assunto pendente com o seu passado de glórias. Aos 33 anos de idade, em 1980, ele chocou o círculo íntimo do esporte ao anunciar com apenas semanas de antecedência que sairia da aposentadoria para competir no Mister Olímpia em Sydney, na Austrália. Ele estava treinando secretamente enquanto se preparava para um papel no cinema e sentia que seu corpo estava no auge da maturidade muscular. Sua vitória naquele ano foi a mais polêmica e debatida de toda a sua trajetória, mas serviu para consolidar sua imagem de invencibilidade psicológica perante os rivais. Ele provou ser o homem que conseguia dobrar a realidade à sua vontade, mesmo quando a lógica sugeria o contrário. O motivo real por trás daquela preparação física impecável logo seria revelado ao mundo nas telas de cinema de forma explosiva. Aos 35 anos de idade, em 1982, Arnold Schwarzenegger finalmente encontrou o personagem que parecia ter sido esculpido pelo próprio destino para se fundir à sua imagem, Conan, o Bárbaro. John Milius foi enfático: se Arnold não existisse, teriam que fabricar um homem para preencher aquele papel. A produção foi um teste de resistência brutal. Arnold treinava com espadas pesadas por horas a fio, rastejava sobre rochas sob o sol e realizava suas próprias acrobacias perigosas, recusando o uso de dublês para garantir que a autenticidade de sua presença física fosse capturada em cada frame. O filme foi um sucesso estrondoso e provou que um corpo extremamente musculoso poderia carregar um épico heróico nas costas. Mas a jornada não era feita apenas de glórias fictícias. Aos 36 anos de idade, em 1983, Arnold alcançou o marco mais emocionante de sua vida privada ao prestar o juramento e tornar-se oficialmente um cidadão dos Estados Unidos da América. Para o menino que cresceu sem luxos em tal, aquele papel representava a validação final de seu sonho. Ele agora tinha o passaporte, a fama e a base para o próximo passo, que mudaria o cinema de ação para sempre, transformando-o de um guerreiro de espada em uma máquina tecnológica vinda do futuro para caçar o destino. Em 1984, o cenário do cinema mundial estava prestes a ser redefinido por um projeto de baixo orçamento que muitos consideravam arriscado e sombrio. Aos 37 anos de idade, Arnold Schwarzenegger encontrou-se com um jovem e visionário diretor chamado James Cameron para discutir um filme sobre um ciborgue assassino enviado do futuro.
Originalmente, os produtores queriam Arnold para o papel do herói humano, Kyle Reese, mas durante o almoço, a forma como Arnold descrevia meticulosamente como uma máquina deveria se mover, sem piscar e sem demonstrar emoção ao recarregar uma arma, fascinou Cameron. Aos 37 anos, ele assumiu o manto do T-800 em O Exterminador do Futuro, transformando o que muitos críticos viam como suas maiores limitações, seu sotaque robótico e sua postura física rígida, nas características mais icônicas e aterradoras da história do cinema de ficção científica. Com apenas 18 linhas de diálogo em todo o roteiro, ele criou uma presença tão magnética que o vilão tornou-se o herói improvável do público. A frase "I'll be back" foi dita quase por acaso, após uma pequena discussão com Cameron sobre a pronúncia, e acabou se tornando o mantra global de sua carreira, catapultando-o definitivamente para o primeiro escalão de Hollywood. O sucesso foi tão avassalador que Arnold deixou de ser um ator de nicho para se tornar o rosto de uma nova era de blockbusters de ação desenfreada. Aos 38 anos de idade, em 1985, ele estrelou Comando para Matar, consolidando a fórmula do herói de um homem só que desafiava exércitos inteiros com uma mistura de força bruta e frases de efeito sarcásticas que o público adorava repetir. Ele iniciava ali uma rivalidade histórica com Sylvester Stallone, uma competição frenética por quem tinha o maior volume muscular e a maior contagem de inimigos abatidos nas telas. Mas enquanto sua persona pública era de um guerreiro invencível, sua vida privada tomava um rumo que unia o carvalho austríaco à mais alta aristocracia americana. Aos 39 anos de idade, em 1986, Arnold casou-se com a jornalista Maria Shriver, sobrinha do lendário presidente John F. Kennedy. Essa união de um imigrante austríaco republicano com a dinastia democrata mais poderosa dos Estados Unidos provou que sua habilidade de transitar entre mundos opostos era tão impressionante quanto sua força física. Aos 40 anos de idade, em 1987, ele selou essa década de ouro ao protagonizar O Predador, enfrentando uma ameaça alienígena nas selvas da América Central, estabelecendo-se como o rei absoluto das bilheterias e um ícone cultural que ninguém mais ousava subestimar. O início da década de 90 trouxe o momento em que a imagem de Arnold Schwarzenegger deixaria de ser apenas a de um homem para se tornar um mito global quase indestrutível. Em 1991, aos 44 anos de idade, ele se reuniu novamente com James Cameron para um projeto que mudaria a história dos efeitos visuais e do cinema de entretenimento. O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Desta vez, Arnold exigiu uma mudança radical. Ele não queria ser o vilão, mas o protetor, uma máquina que aprendia o valor da vida humana através da convivência com o jovem John Connor. Aos 44 anos, ele entregou uma atuação que equilibrava a frieza mecânica com uma sutileza emocional que tocou o público de forma inesperada. O filme foi um marco tecnológico, introduzindo o CGI de ponta com o metal líquido do T-1000, e Arnold foi recompensado com um salário astronômico de $15 milhões, pago, de forma lendária, com um jato executivo de luxo. A produção arrecadou mais de $500 milhões ao redor do mundo, tornando-se o filme de maior bilheteria de sua carreira e provando que ele era o maior astro do planeta. Paralelamente ao cinema, ele expandia sua influência para o mundo corporativo e social. Em 1991, aos 44 anos, ele inaugurou o Planet Hollywood em Nova York, ao lado de seus antigos rivais Sylvester Stallone e Bruce Willis, transformando a competitividade de décadas em uma parceria comercial multibilionária que dominaria o turismo temático global por anos. No entanto, o topo do mundo também trazia a inevitabilidade das quedas. Em 1993, aos 46 anos de idade, Arnold enfrentou o seu primeiro grande revés comercial com O Último Grande Herói. O filme, que tentava ser uma sátira inteligente dos próprios filmes de ação de Arnold, foi mal compreendido pela crítica e pelo público na época, gerando as primeiras dúvidas se sua fórmula de sucesso estava se esgotando.
Mas a resiliência era sua marca registrada. Aos 47 anos de idade, em 1994, ele recuperou o trono com True Lies, novamente sob a batuta de Cameron, entregando uma mistura perfeita de espionagem, comédia e ação que reafirmou sua soberania absoluta antes de uma nova e perigosa batalha que não ocorreria nas telas, mas no seu próprio coração físico. No final dos anos 80, Arnold Schwarzenegger já era o senhor absoluto do gênero de ação. Mas o topo da montanha trazia um novo tipo de perigo, o medo latente de se tornar uma caricatura de si mesmo, preso para sempre em personagens que resolviam tudo apenas com explosões e armas de grosso calibre. Aos 41 anos de idade, em 1988, ele decidiu tomar a decisão mais ousada e surpreendente de sua trajetória até então. Ignorando os avisos constantes de seus agentes e a desconfiança dos grandes estúdios, Arnold resolveu provar que podia fazer o mundo rir sem disparar uma única bala. Ele se uniu ao diretor Ivan Reitman e ao ator Danny DeVito no projeto Irmãos Gêmeos. Para minimizar os riscos da produção e garantir o controle criativo absoluto, ele propôs um acordo de negócios que hoje é lendário em Hollywood. Ele recusou qualquer salário adiantado em troca de uma porcentagem significativa dos lucros futuros. Aos 41 anos, ele mostrou que sua visão comercial era tão afiada quanto seu físico. O filme foi um sucesso colossal e rendeu a ele um dos maiores pagamentos individuais da história do cinema, provando sua versatilidade e quebrando de vez a barreira que o rotulava como um bruto sem cérebro. Aos 42 anos de idade, em 1989, ele já expandia seus domínios como um empresário astuto e investidor imobiliário respeitado na Califórnia. Em 1990, aos 43 anos, ele retornou à ficção científica de alto nível com o épico O Vingador do Futuro. Sob a direção de Paul Verhoeven, Arnold entregou uma performance que mesclava a ação bruta com dilemas psicológicos profundos sobre identidade, provando ser o único astro capaz de carregar produções caríssimas e conceituais nos ombros. Naquele mesmo ano, ele reforçou sua veia cômica em Um Tira no Jardim de Infância, conquistando as famílias. Arnold era agora uma marca global indestrutível, dominando o entretenimento e os negócios, mas o maior fenômeno de sua carreira ainda estava por vir, em uma sequência que mudaria a tecnologia do cinema para sempre, elevando-o ao status de lenda viva mundial. A metade final da década de 90 trouxe para Arnold Schwarzenegger um desafio que nenhum roteirista de Hollywood poderia ter escrito de forma mais dramática: a constatação de que até mesmo as máquinas mais perfeitas possuem falhas ocultas no motor. Em 1997, aos 49 anos de idade, o homem que simbolizava a saúde e a força inquebrantável para bilhões de pessoas enfrentou seu momento de maior vulnerabilidade física e emocional. Arnold foi submetido a uma cirurgia cardíaca eletiva de alta complexidade para substituir uma válvula aórtica congênita que apresentava defeitos desde o seu nascimento em Tau. Para alguém que construiu cada tijolo de sua carreira baseado na imagem de um super-humano indestrutível, admitir uma condição cardíaca foi um teste psicológico imenso que ele inicialmente tentou esconder. Ele queria ser operado e voltar à ativa antes que alguém percebesse, mas a notícia vazou para a imprensa global. O mundo viu pela primeira vez o rosto do Terminator marcado não por maquiagem de guerra, mas pelo cansaço de uma cama de hospital, lutando contra sua própria mortalidade terrena. Aos 49 anos, ele não apenas sobreviveu, mas desafiou as ordens médicas mais rigorosas ao tentar fazer flexões e se exercitar apenas horas após o procedimento cirúrgico, movido por uma teimosia lendária que dizia que o repouso era o inimigo. Ao retomar sua carreira cinematográfica com um coração renovado, ele mergulhou em projetos que testavam sua versatilidade e imagem icônica. Em 1997, aos 50 anos de idade, ele aceitou o papel do vilão Senhor Frio no filme Batman e Robin. Embora o longa tenha sido duramente massacrado pela crítica especializada e se tornado um ponto de controvérsia em sua vasta filmografia, o gênio dos negócios de Arnold brilhou novamente com intensidade máxima. Ele negociou um salário astronômico de $25 milhões por pouquíssimos minutos de tela, o que equivalia a cerca de $1 milhão por cada minuto em que aparecia vestido com uma armadura de gelo que pesava quase 25 quilos.
No final daquela década turbulenta, aos 52 anos de idade, em 1999, ele estrelou Fim dos Dias, um thriller sobrenatural sombrio que refletia o clima de ansiedade apocalíptica da virada do milênio. Arnold estava visivelmente mudando. Ele estava envelhecendo com dignidade diante das câmeras e começava a se interessar mais profundamente por questões sociais que iam muito além do entretenimento puro. Ele intensificou seu trabalho filantrópico e começou a usar sua fama colossal para influenciar políticas de educação e saúde, preparando silenciosamente o terreno para sua transformação mais improvável, a transição definitiva dos estúdios de cinema para os corredores do poder político na Califórnia, onde as batalhas não seriam mais decididas por músculos ou armas cenográficas, mas por votos, leis e uma diplomacia que ele teria que aprender a dominar com a mesma precisão com que um dia dominou o ferro nas academias de Graz. A virada para o novo milênio não foi apenas uma mudança de data, mas o início de uma metamorfose que poucos acreditavam ser possível para um homem vindo do fisiculturismo. Em 2000, aos 53 anos de idade, Arnold lançou O Sexto Dia, explorando temas de clonagem humana, seguido por Efeito Colateral, em 2002, aos 55 anos. No entanto, sua mente já não estava totalmente nos sets de filmagem. Seus olhos estavam voltados para os problemas estruturais de sua casa adotiva, a Califórnia. O estado passava por uma crise energética e financeira sem precedentes sob a gestão de Gray Davis, gerando um sentimento de revolta popular. Em 2003, aos 56 anos de idade, Arnold Schwarzenegger tomou a decisão que paralisaria o mundo do entretenimento e da política simultaneamente. No dia 6 de agosto, ele sentou-se no sofá do Tonight Show with Jay Leno, ostensivamente para promover Terminator 3, A Rebelião das Máquinas, que acabara de estrear. Mas em vez de falar sobre robôs e explosões, ele soltou a bomba. Ele seria candidato ao cargo de governador da Califórnia na eleição especial de Recall. A plateia entrou em delírio e o clima político mudou em segundos. Aos 56 anos, ele iniciou uma campanha curta, porém explosiva, sob o apelido de The Governator. Ele não usou os métodos tradicionais. Ele usou seu carisma de estrela de cinema para se conectar com um povo desiludido. Ele prometeu limpar a casa em Sacramento, utilizando sua imagem de força indestrutível para garantir que a economia voltaria aos trilhos. Seus adversários tentaram atacá-lo com seu passado no fisiculturismo e suas declarações antigas, mas Arnold era imune a ataques convencionais. Ele era o sonho americano em carne e osso. No dia 7 de outubro de 2003, a vontade do povo foi soberana. Aos 56 anos, o imigrante de Tal, o menino que não tinha banheiro dentro de casa, foi eleito governador do estado mais rico da nação e da quinta maior economia do mundo. Ele subiu ao palco da vitória não como um ator interpretando um papel, mas como o líder de 35 milhões de pessoas, provando que na América a trajetória de um homem é limitada apenas pela força de sua vontade e pela escala de seus sonhos audaciosos. Ao entrar na 8ª década de vida, Arnold Schwarzenegger não buscou o repouso das lendas, mas sim uma nova forma de utilidade que transcendesse o entretenimento e a política partidária. Em 2021, aos 74 anos de idade, ele transformou sua residência em um centro de comando digital, usando sua voz para combater a desinformação durante a crise sanitária global e incentivando milhões de pessoas a manterem a disciplina física, mesmo em isolamento. Ele percebeu que sua maior força agora era a capacidade de comunicar verdades difíceis com a autoridade de quem já viveu várias vidas. Em março de 2022, aos 75 anos de idade, Arnold protagonizou um dos momentos mais impactantes da diplomacia cidadã moderna. Ele gravou um vídeo emocionante e direto, endereçado ao povo russo e aos seus soldados, tentando furar a bolha da propaganda estatal sobre a invasão da Ucrânia. Falando com carinho sobre seus ídolos russos da juventude, ele provou que um ícone global pode exercer um poder suave que governos muitas vezes não alcançam. Aos 76 anos de idade, em 2023, ele finalmente conquistou o mundo do streaming com a série de ação e comédia Fubar, estreando no topo das paradas da Netflix e provando que seu tempo de tela ainda era magnético para todas as idades. Naquele mesmo ano, ele lançou seu livro Be Useful: 7 Tools for Life,
cristalizando décadas de sucessos e fracassos em um guia prático para quem busca propósito. Em março de 2024, aos 77 anos de idade, a realidade mais uma vez imitou a ficção de forma irônica. Arnold anunciou que havia passado por uma nova cirurgia cardíaca para instalar um marca-passo. Com seu humor característico, ele declarou que agora era literalmente um pouco mais máquina, como seu personagem mais famoso. Aos 78 anos de idade, o homem que um dia foi o menino pobre de Tal, tornou-se o avô dedicado e o conselheiro global da saúde mental e do otimismo resiliente. Arnold Schwarzenegger agora habita um espaço único na cultura. Ele é o veterano que não olha para trás com nostalgia, mas para frente com curiosidade, usando cada batida de seu coração tecnológico para provar que a vida só termina quando paramos de aprender e de servir. Sua rotina matinal na Gold's Gym permanece sagrada, não mais para competir por troféus metálicos, mas para honrar o templo de carne e osso que o carregou através de uma das trajetórias mais improváveis e inspiradoras da história humana moderna, preparando o terreno para o fechamento de um ciclo que redefiniu o que significa ser um cidadão do mundo. Ao olharmos para a trajetória de Arnold Schwarzenegger, percebemos que sua vida não foi apenas uma sucessão de sucessos improváveis, mas uma lição viva sobre a maleabilidade da realidade quando confrontada com uma vontade inquebrantável. Aos 78 anos de idade, neste ano de 2026, o homem que um dia foi rotulado apenas como um corpo provou ser, na verdade, uma das mentes mais estratégicas e resilientes da nossa era. Ele desconstruiu a ideia de que somos limitados por nossa origem, sotaque ou biologia. O legado de Arnold está gravado em cada academia de ginástica ao redor do planeta, onde o fisiculturismo deixou de ser uma subcultura obscura para se tornar um pilar da saúde global graças à sua imagem pioneira e massiva. No cinema, ele não apenas criou o arquétipo do herói de ação moderno, mas desafiou a indústria a aceitar que o diferente pode ser o padrão de excelência absoluta. Como governador, ele mostrou que é possível priorizar o futuro do planeta acima do partidarismo, deixando uma marca na legislação ambiental que ainda serve de modelo para o mundo todo. Sua filosofia de ser útil tornou-se um farol para milhões de pessoas que buscam direção e disciplina em um mundo cada vez mais caótico. Arnold nos ensinou que o sucesso não é o destino final, mas a habilidade de continuar se reinventando após cada queda, seja ela uma derrota política, uma cirurgia cardíaca de emergência ou uma crise pessoal profunda. Ele transformou a dor da rejeição inicial na Áustria no combustível que iluminou as colinas de Hollywood e os corredores de Sacramento. Agora, depois de percorrermos juntos cada degrau dessa escadaria monumental, de Tal até o topo do mundo, eu quero saber de você. Qual dessas faces do Arnold mais impactou a sua forma de ver a vida? Seria o guerreiro de Conan, a máquina de Terminator, o líder da Califórnia ou o mentor motivacional que ele se tornou? Você sabia que ele já era um milionário do mercado imobiliário antes mesmo de estourar no cinema? Ou essa curiosidade te pegou de surpresa agora? Comente abaixo como a mentalidade dele te inspira no dia a dia. Sua participação é o que faz esta história continuar vibrando por aqui. A cerimônia de posse em novembro de 2003, aos 56 anos de idade, foi um evento de magnitude global que transformou a capital da Califórnia em um epicentro de esperança e curiosidade. Arnold Schwarzenegger não era apenas um político eleito, ele era a personificação de uma ideia nova de liderança, alguém que não devia favores aos grupos de interesse tradicionais. No entanto, a lua de mel com o poder foi curta e intensa. Arnold descobriu rapidamente que os problemas do Estado Dourado eram tão densos quanto o aço que ele costumava levantar. Aos 56 anos, ele se viu diante de um déficit orçamentário que ameaçava levar o Estado à falência total e uma rede de serviços públicos em frangalhos. Sua resposta inicial foi fiel ao seu instinto de lutador. Ele partiu para o ataque contra os sindicatos e os legisladores, usando o termo provocativo homens-mulheres para descrever seus oponentes políticos que se recusavam a votar cortes orçamentários. Essa tática de intimidação, que funcionara tão bem em Hollywood e no fisiculturismo, gerou uma reação feroz da elite de Sacramento.
Em 2005, aos 58 anos de idade, ele decidiu levar sua agenda de reformas diretamente ao povo, através de uma eleição especial, acreditando que seu carisma de estrela de cinema seria suficiente para derrotar a resistência institucional. Foi o seu momento de maior queda. O povo rejeitou todas as suas propostas e Arnold viu sua popularidade desmoronar. Mas a verdadeira grandeza de um campeão se revela na derrota. Em vez de se isolar, aos 58 anos, ele demonstrou uma humildade política raramente vista, mudando radicalmente sua estratégia. Ele nomeou Susan Kennedy, uma democrata convicta, como sua chefe de gabinete, provando que sua lealdade era com a Califórnia e não com um partido. Ele reinventou sua plataforma, tornando-se o governador verde. Em 2006, aos 59 anos de idade, ele assinou a histórica Lei AB 32, estabelecendo metas agressivas de emissões de carbono e transformando o Estado em líder mundial no combate ao aquecimento global. Em novembro de 2006, aos 59 anos, ele foi reeleito com uma margem de votos impressionante, consolidando sua transição de um ator que interpretava heróis para um líder real que enfrentava crises reais com a mesma disciplina que um dia o levou ao topo do mundo. O tempo é um adversário que nem mesmo o maior campeão do Mr. Olímpia pode vencer apenas com força bruta, mas Arnold Schwarzenegger aprendeu a transformar a passagem dos anos em uma nova forma de autoridade incontestável. Aos 67 anos de idade, em 2015, ele retornou à franquia que o consagrou com o lançamento de Terminator Genisys. Naquele filme, seu personagem icônico proferiu uma frase que se tornaria o mantra absoluto de sua nova fase de vida: "Eu sou velho, mas não obsoleto." Essa declaração não era apenas um diálogo inteligente de ficção, era a filosofia real de um homem que se recusava a ser empurrado para a margem da história pela contagem dos aniversários. Arnold provava que a relevância é mantida através da utilidade e da adaptação constante ao presente. No entanto, em 2018, aos 70 anos de idade, ele enfrentou mais uma vez a fragilidade da vida humana de forma dramática. O que deveria ser uma substituição de válvula cardíaca rotineira transformou-se em uma cirurgia de peito aberto de emergência devido a complicações imprevistas. Pela segunda vez em sua trajetória, Arnold acordou em uma UTI com o som rítmico das máquinas de suporte à vida. Para muitos, esse seria o sinal para uma aposentadoria definitiva e silenciosa, mas aos 70 anos, Arnold via a recuperação física como seu concurso de fisiculturismo mais importante de sempre. Ele começou a caminhar pelos corredores do hospital com um andador, contando cada passo como se fosse uma repetição de agachamento pesado, documentando sua jornada para inspirar milhões de seguidores nas redes sociais. Apenas um ano depois, aos 72 anos de idade, em 2019, ele desafiou a lógica médica ao estrelar O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Ele estava lá, realizando acrobacias e treinando com armas, mostrando que a disciplina de uma vida inteira cria uma resiliência que transcende a própria biologia. Nessa fase, ele descobriu o poder das redes sociais para alcançar as novas gerações de fãs. Arnold tornou-se um fenômeno no Reddit e no Instagram, oferecendo conselhos de motivação e saúde mental. Aos 73 anos de idade, em 2020, ele pregou a união em tempos difíceis, mostrando que sua força agora emanava de um coração repleto de sabedoria humana. Ao entrar na 8ª década de vida, Arnold Schwarzenegger não buscou o repouso das lendas, mas sim uma nova forma de utilidade que transcendesse o entretenimento e a política partidária. Em 2021, aos 74 anos de idade, ele transformou sua residência em um centro de comando digital, usando sua voz para combater a desinformação durante a crise sanitária global e incentivando milhões de pessoas a manterem a disciplina física, mesmo em isolamento. Ele percebeu que sua maior força agora era a capacidade de comunicar verdades difíceis com a autoridade de quem já viveu várias vidas. Em março de 2022, aos 75 anos de idade, Arnold protagonizou um dos momentos mais impactantes da diplomacia cidadã moderna.
ele gravou um vídeo emocionante e direto, endereçado ao povo russo e aos seus soldados, tentando furar a bolha da propaganda estatal sobre a invasão da Ucrânia. Falando com carinho sobre seus ídolos russos da juventude, ele provou que um ícone global pode exercer um poder suave que governos muitas vezes não alcançam. Aos 76 anos de idade, em 2023, ele finalmente conquistou o mundo do streaming com a série de ação e comédia Fubar, estreando no topo das paradas da Netflix e provando que seu tempo de tela ainda era magnético para todas as idades. Naquele mesmo ano, ele lançou seu livro Be Useful: 7 Tools for Life, cristalizando décadas de sucessos e fracassos em um guia prático para quem busca propósito. Em março de 2024, aos 77 anos de idade, a realidade mais uma vez imitou a ficção de forma irônica. Arnold anunciou que havia passado por uma nova cirurgia cardíaca para instalar um marca-passo. Com seu humor característico, ele declarou que agora era literalmente um pouco mais máquina, como seu personagem mais famoso. Aos 78 anos de idade, o homem que um dia foi o menino pobre de Tal, tornou-se o avô dedicado e o conselheiro global da saúde mental e do otimismo resiliente. Arnold Schwarzenegger agora habita um espaço único na cultura. Ele é o veterano que não olha para trás com nostalgia, mas para frente com curiosidade, usando cada batida de seu coração tecnológico para provar que a vida só termina quando paramos de aprender e de servir. Sua rotina matinal na Gold's Gym permanece sagrada, não mais para competir por troféus metálicos, mas para honrar o templo de carne e osso que o carregou através de uma das trajetórias mais improváveis e inspiradoras da história humana moderna, preparando o terreno para o fechamento de um ciclo que redefiniu o que significa ser um cidadão do mundo. O retorno à vida civil em 2011, aos 63 anos de idade, deveria ter sido um período de colheita de louros, mas transformou-se no capítulo mais doloroso e humilhante de sua história pessoal. Poucos meses após deixar o governo, a estrutura de sua família, um pilar da sociedade americana, desmoronou sob o peso de um segredo guardado por mais de uma década. Arnold revelou a Maria Shriver que tinha um filho, Joseph, fruto de um relacionamento extraconjugal com uma funcionária da casa. Aos 63 anos, o homem que sempre pregou a disciplina teve que encarar no espelho o seu maior fracasso moral. A separação foi imediata e o escrutínio da mídia foi impiedoso. Ele não buscou desculpas, assumiu a responsabilidade total pela dor que causou, um ato de honestidade brutal que iniciou um longo processo de reconciliação com seus filhos e consigo mesmo. Enquanto lidava com os destroços de sua vida privada, o chamado das telas ecoava como uma forma de terapia. Aos 64 anos de idade, em 2012, ele voltou oficialmente à ação em Os Mercenários 2, ao lado de seu antigo rival, Stallone. O público o recebeu com nostalgia e respeito. Queriam ver o herói de volta, mesmo que ele agora carregasse as marcas do tempo e da experiência real no rosto. Em 2013, aos 65 anos de idade, ele estrelou O Último Desafio, seu primeiro papel principal em 10 anos, interpretando um xerife de uma pequena cidade. Arnold provava que sua relevância não dependia mais apenas da perfeição física, mas de uma presença de tela que só décadas de carisma podem construir. Paralelamente, ele fundou o Instituto Schwarzenegger, na USC, aos 65 anos, mantendo sua influência intelectual viva. Ele percebeu que sua voz agora era uma ponte entre gerações, usando sua história para ensinar que a vida é uma sucessão de reinvenções. Aos 66 anos, em 2013, ele se reuniu com Stallone em Rota de Fuga, celebrando uma amizade que começou com ódio e terminou com fraternidade. O carvalho austríaco provava que nenhuma falha pessoal poderia impedir um homem de se reconstruir, transformando sua vulnerabilidade em uma nova forma de força que o mundo ainda estava por descobrir.